Salve todo o povo de Deus mais uma vez com a paz do Senhor. Mais uma vez eu quero continuar aqui aquele vídeo, aquela continuação falando sobre o rei Davi, falando sobre Batseba, Ulias e o profeta Natã. É uma continuação do mesmo vídeo, do mesmo assunto. Vamos aqui orar. Senhor meu Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, estou aqui na Tua presença para te agradecer por esta rica oportunidade. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida e acampa Teus anjos de volta de mim e faz a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que se levantar contra esta obra, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco e faz a Tua vontade na noite de hoje. Amém. Amados, eu quero continuar aqui aquela leitura que fica aqui no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo a começar do primeiro até o versículo 5. Eu vou falar alguns versículos aqui para a meditação de cada um de nós, para que nós venhamos entender mais a continuação do último vídeo. Que diz assim: Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, lhe disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas. O pobre não tinha coisa nenhuma na sua, senão uma pequena ovelha, uma pequena cordeira que comprara. Aleluia, glória a Deus, né? Aqui já deu para vocês entenderem que é a continuação lá daquele assunto. O homem rico, ele tinha muitas ovelhas, muitas vacas. O homem pobre só tinha uma cordeira. Aqui no versículo 5, eu não vou continuar os outros versículos porque vai ficar muito grande o vídeo, não vai dar tempo de continuar esse assunto, que esse assunto tem muita coisa para a gente falar sobre ele. E então o versículo 5 diz assim: Então o furor de Davi acendeu enquanto maneira contra aquele homem. Aleluia. E disse a Natã: Viva o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Davi, ele estava aqui falando, glória a Deus, ele estava dando uma sentença de morte para o homem rico que pegou a cordeira, pegou aquela única ovelha que o homem pobre tinha e pegou para ele, matou e se banqueteou daquela cordeira. O homem rico, ele tinha condições de matar quantas ele quisesse do seu rebanho, mas ele não fez isso. Ele pegou aquela cordeira, pegou e matou e comeu e se banqueteou da única ovelha que o homem pobre tinha. Então, o rei Davi, quando Natã chegou para o rei Davi, não sabia Davi que Deus estava tratando com ele, que Deus estava indignado por algo que Davi tinha feito lá atrás e achou que estava tudo certo, que Deus não ia cobrar dele. Como muitas vezes eu e você, nós estamos aqui, praticamos alguma coisa que Deus não se agradou e ficamos na surdina, ficamos caladinhos, achando que Deus não estava vendo, que Deus não viu. Mas vai chegar, aleluia, a cobrança. Vai chegar o acerto de conta meu e seu. Isso independente se da religião de qualquer pessoa. É como a palavra de Deus diz: aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então o rei Davi, ele deu uma sentença para aquele homem rico, que aquele homem rico, por ter pego aquela ovelha, porque ter pego aquela cordeira, ter se banqueteado dela, tomando ela do homem pobre que só tinha uma, ele deu uma sentença de morte para aquele homem. E disse para Natã que esse homem, indignado, se indignou e disse que aquele homem seja digno de morte pelo que ele tem feito. Só que o rei Davi,
não sabia que ele estava julgando a si mesmo. Ele não sabia que ele estava falando dele mesmo, dele próprio. Porque se ele soubesse que estava julgando a ele mesmo, que estava dando uma sentença de morte para ele mesmo, ele jamais daria. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Nós gostamos de julgar, nós gostamos de dar sentença para o outro. Mas quando se refere a nós mesmos, a gente jamais quer dar uma sentença de morte para nós. Então o rei Davi não imaginava que Natan estava falando dele mesmo. Estava falando do rei Davi. Que o homem rico se refere, era justamente o rei Davi, que pegou a esposa de Urias, né? A única esposa que Urias tinha, o seu servo, que estava ali na frente de batalha, que estava ali na luta para defender justamente o rei Davi e todo o seu reinado. Mas Davi se apaixona por Batseba, pela esposa de Urias. E o que ele faz? Pega a única esposa que Urias tinha e adultera com ela. Toma ela para ele. Se apodera daquilo que não é dele. E o que acontece? Coloca Urias na frente de uma batalha, para Urias morrer, para poder ficar com Batseba. E isso foi muito grave que Davi fez. Davi estava ganhando todas as guerras, Davi tinha todas as mulheres que ele queria, ele podia ter a mulher que ele quisesse, ele podia ter as concubinas que ele quisesse, porque Deus estava dando todas as mulheres que ele quisesse para ele. Deus estava sempre dando a Davi, fazendo a vontade que Davi, aquilo que Davi queria, pedia para o Senhor, Deus fazia. Mas nesse momento, Davi, ele vacilou. Ele fez algo que não agradou a Deus. Então Deus ficou furioso com aquilo que Davi fez. Então levantou o profeta Natan para falar com Davi, para mostrar a ele que aquele homem rico pegou a ovelha do homem pobre e o que fez? Pegou para si. Então o rei Davi, como ele era um rei muito justo, então no seu momento ali de fraqueza, ele não imaginou que ele pudesse ser justamente o homem rico. Ele pecou, ele fez aquilo que não agradou a Deus, mas em nenhum momento ele caiu em si para dizer assim, não, eu errei, eu estou errado. Não, porque o pecado ele faz isso com o ser humano. O pecado ele cega o ser humano. Ele cega a mim e cega a você. Se nós abrir brecha, ele cega a mim e cega a você. E o homem passa a não enxergar mais com os olhos espirituais. Passa a enxergar com os olhos materiais. Passa a agir carnalmente. E Davi não estava enxergando que o homem que estava ali em julgamento era o próprio Davi. Ele achava que poderia ser qualquer outra pessoa menos ele. Então o que ele disse? Que este homem seja digno de morte. Aqui o versículo 5 diz assim, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse o rei Davi a Natã, viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Eu fico pensando como seria se Davi soubesse que Natã estava sendo usado por Deus, que até ali ele não sabia. Ele estava apenas escutando uma história. Se ele soubesse que Natã estava sendo usado por Deus para falar de um assunto que era dele próprio, que era do próprio Davi e não de outra pessoa. Porque Deus, em primeiro momento, ele deu a entender a Davi que seria outra pessoa, que seria
outro homem e não ao rei Davi. Então o rei Davi, ele se achou no direito de julgar esse homem. E disse que digno de morte seria esse homem, por fazer isso com o homem pobre, tomar o que era do homem pobre. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes nós estamos assim, julgando as pessoas, julgando o outro. Se nós julgar nós mesmos, nós não seremos julgados. Se Davi tivesse, eu me peguei pensando nesse assunto, se Davi tivesse analisado todos os fatos, se ele tivesse resistido à tentação, seria totalmente diferente. Mas como Deus, ele é misericórdia, ele é amor. Deus, ele não é só justiça. Deus, ele não é só juiz. Ele é amor também. Então, quando o homem se arrepende, quando o homem pede perdão a Deus, pede misericórdia a Ele, se arrepende dos seus caminhos, se arrepende dos seus pecados, Ele está pronto para perdoar a mim e para você. O que eu quero dizer na noite de hoje? Não importa o que você praticou, não importa o que você fez, se arrependa na noite de hoje. Se arrependa do que você fez. Peça perdão a Deus. Deus, ele está pronto para perdoar o meu e os teus pecados. Se volta enquanto é tempo aos pés do Senhor. Enquanto tu pode, se volta aos pés dele e pede perdão. O rei Davi aqui, quando ele caiu em si, quando ele viu que ele era o homem rico, que ele tinha pegado a esposa de Urias para ele, quando ele viu o mal que ele causou, quando ele caiu em si, que ele viu que realmente ele tinha pecado contra Urias e contra a Deus, ele se arrepende, mesmo continuando com Batseba depois, mas ele se arrependeu do mau caminho que ele fez, ele se arrependeu do que ele praticou e Deus o perdoou. E Deus continua amando, porque Deus, aleluia, ele sabe que o homem é fraco, ele sabe da fraqueza do homem, ele sabe que o homem é pecador. Desde o começo do tempo, o homem é pecador. Mas aquele pecador que peca, mas ele se arrepende, ele se humilha, ele volta aos pés do Senhor, ele volta ao primeiro amor, Deus está pronto para perdoar. Agora, se você pede perdão a Deus, se humilha na presença do Senhor, não faz isso de coração, volta a praticar toda aquela iniquidade novamente, vai chegar um ponto que Deus vai dizer para você: não posso fazer mais nada por você. Mas a partir do momento que o homem se arrepende, que o homem pede perdão a Deus, que ele se humilha na presença do Senhor, Deus, ele está pronto para perdoar o meu e os teus pecados. Então, amados, que nós venhamos meditar nesta palavra, que nós venhamos realmente pensar que nós não devemos fazer algo antes de nós pensar, antes de nós julgar a situação e ver se realmente está na vontade de Deus ou não. Então fiquem todos na paz, que Deus continue abençoando, continue compartilhando esses vídeos, deixando aí um comentário, e que Deus abençoe a vida de cada um de nós, né? Que nós venha realmente meditar nessa palavra e que nós venha realmente tirar como exemplo homens da Bíblia, homens como Davi, homens como outros profetas, como outros que já passaram aqui, para que nós não venha praticar as mesmas coisas ou coisas piores do que o que já aconteceu. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz, que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós.